Olá, boa tarde, boa noite, não é boa tarde, boa noite. Espero que estão todas bem, todas e todos os amigos e amigas que estão a ver este live. Não está na minha página, no meu perfil, porque algo mudou com o Facebook e não consigo fazer o upload para o meu perfil. Só estou a fazer isto aqui na minha página normal. Eu espero que se possa depois fazer o share para a outra, porque é a única maneira que vamos poder ter esta conversa e vocês poderem me acompanhar. E dar os seus comentários. Vamos conversar daqui a pouco, mas eu vou primeiro falar com vocês um pouco. Deixa-me lá ver se isto está baixinho. Deixa lá ver, já está. Está mais ou menos baixinho. As pessoas estão talvez à procura de ver na outra página e infelizmente não está. Eu vou ver se faço o share para lá também para fazerem parte do live. Fazer o share disto para... Oh my goodness, para onde? Não me sequer me deixa... Eu não sei o que é que aconteceu, mas ontem abri a minha página e estava... Já tenho aqui as minhas convidadas à espera. Eu vou deixá-las entrar e pôr-as aqui à espera um pouco. Going to put you guys into a bit of a waiting room for a few seconds and then we'll be right back. Okay, perfect. All right, so... não sei porquê, mas não consigo fazer o share então para a minha página. Nelly Pedro Official. Vamos ficar aqui no meu perfil. Eu espero que alguém possa fazer o share para a minha outra página para alertar as pessoas que eu não estou naquela página a fazer este live porque algo aconteceu aqui com o Facebook e não encontro o Facebook através do Zoom para aquela página. Encontro só para o meu perfil, que é onde eu estou neste momento, na minha página. Vamos lá ver se vão poder acompanhar aqui. E se vou conseguir ver vocês e os seus comentários. Por agora não consigo ver absolutamente ninguém. Ninguém. Mas sei que alguém está aí fora a ver. Primeiro, quero só fazer aqui uma pequena explicação. Quero dizer que estou bem. Segunda-feira faz hoje exatamente uma semana, a última vez que eu estive aqui com vocês. Fizemos aquela conversa com as mulheres e que falou que foi dos clubes e associações. Tinha esta conversa programada para sexta-feira, mas ainda não me estava a sentir assim muito bem. Não era nada, mas tinha dores, assim como também não tinha assim energia para fazer isso, só por isso não o fiz. E então estava aqui a ver, deixa-me lá ver se eu consigo fazer o share disto para a página. Oh boy, isto não está a correr bem hoje, mas isto vai correr bem à mesma, de certeza. Então, estou bem, como veem, estou bem. Estou aqui, já não tenho as dores que tive durante alguns dias. Não gosto de tomar comprimidos, então não tomei muitos comprimidos, senão já tinha estado aqui a falar com vocês há dias, não é? Assim, vamos conversar hoje com senhoras, mulheres, uma que é nova para a política em termos de concorrer politicamente, e a outra que já foi candidata e já ganhou as eleições e serviu durante não sei se foi um mandato ou dois, com a província do Ontário. Vou primeiro convidar aqui a minha amiga a ver se elas estão aqui. Vou chamar aqui primeiro a Elizabeth Mendes, que é a jovem que hoje... Hello Elizabeth, can you hear me okay? Hi Nelly, how are you? I'm fine, how are you? Nice to see you, it's been a long time. Nice to see you too. I hope you're keeping well through these crazy times. Yeah, I'm doing fine. I'm doing fine. Yeah, it is absolutely crazy times. A gente vamos falar inglês ou português, ou tu falas português também, não falas? Eu falo português, sim. É com você, tanto faz para mim. Ok, tá bem. Mas a gente queremos primeiro dar a conhecer quem é a Elizabeth Mendes e explica às pessoas o facto, porque é que decidiste de candidatares para Lakeshore, Mississauga Lakeshore, não é? Qual é a zona? Sim, é Mississauga Lakeshore. Ok, então explica-me lá quem é Elizabeth Mendes, para quem não conhece. Olá, tá bem. Olá, então chamo Elizabeth Mendes, como a Nelly já disse. Eu sou mãe, sou
filha de pais portugueses, já nasci cá, mas passei muito da minha infância na comunidade portuguesa. Os pais pertenciam à comunidade portuguesa aqui em Mississauga, e o meu pai era presidente e diretor por muitos anos do Clube Português de Mississauga. Então eu passei muito tempo lá no clube a dançar no rancho folclórico, e passei muito tempo nos bailes lá, então sou mesmo portuguesa. E eu com 16 anos eu comecei a trabalhar assim como voluntária com o Charles Souza, e quando ele decidiu concorrer em Mississauga Lakeshore, o bairro dele, eu estava a estudar Ciências Políticas na Universidade de Toronto, estava a acabar o meu degree, e então eu decidi naquela altura começar a ajudar a ele, e passei 12 anos no escritório dele. Eu tive a oportunidade de trabalhar em diferentes ministérios, Ministério do Trabalho, Ministério de Cidadania, Imigração, Ministério de Finanças, e acabei a minha carreira no governo provincial como diretora de orçamento dele, no Ministério de Finanças. Então eu comecei a ver o que a política podia fazer, aquelas coisas que nós podíamos fazer juntos na política, e eu sabia, e com o governo, então tinha este interesse muito grande. E quando ele decidiu não concorrer outra vez, ele disse: Elizabeth, tens de fazer isto, tu conheces o governo, tu conheces como é que isto trabalha, então é uma coisa perfeita para tu fazeres. Então eu decidi de fazer, então aqui estamos. Uau, então tu estás a concorrer na área que antes foi do Charles Souza. Porque eu pensava, não sei porque eu pensava que ele estava Mississauga East, não, it was Mississauga Lakeshore. Yeah, Mississauga Lakeshore. Mississauga Lakeshore. Yeah, antigamente chamava-se Mississauga South, e agora chama-se Mississauga Lakeshore. Sim. Ok, o que é que tu gostas da política? O que é que te atrai à política? Eu acho que a coisa que me atrai é que nós podemos fazer diferença, nós podemos fazer muitas mudanças com o nosso sistema. Eu acho que uma pessoa tem que saber que o sistema está sempre a mudar, a tecnologia está sempre a mudar, então vamos precisar de sempre que coisas mudam, que coisas aumentam-se, que se mudam. Então eu sei que quando uma pessoa está envolvida na política pode fazer mudanças, e se não estamos envolvidas, não estamos a perceber o que é que está a passar, é quando as coisas passam e nós não temos a nossa voz, ninguém ouve a nossa voz, então não sabe o que é que é importante para nós. Então eu acho que a coisa que eu adorei mesmo trabalhar no governo é que eu tive a oportunidade de criar programas e criar leis que estão a ajudar as famílias cá do Ontário, estão a ajudar famílias portuguesas, famílias novas como a minha. Então eu sei que nós podemos fazer estas coisas. Uhum. Não, tu candidataste para o Partido Liberal e ganhaste. Fala-me sobre o processo de nomeação, como é que isso decorreu? Sim, eu comecei a falar nisto no outono deste ano, em 2020, então eu candidatei-me em janeiro de 2021, no mesmo bairro com o Charles Souza, que ele decidiu não concorrer. Então, como eu decidi de concorrer, eu pus a minha candidatura fora, e eles abriram as candidaturas lá naquela zona para o Partido Liberal, e decidiram que nesta zona só queriam mulher. Então eles têm eles prometeram, o Partido Liberal do Ontário prometeu ter 50% de mulheres candidatas, então decidiram deste bairro só ser mulheres, e depois 2 mulheres que estavam a pensar em concorrer decidiram não concorrer, então foi assim, eu fui eleita assim. Então, foste eleita quanto? Foi acclaim? Was it an acclamation? Yes, acclaim. No 15 de fevereiro. 15 de fevereiro. Faz hoje um mês. Oh, parabéns, faz hoje um mês. Olha, então não foi de propósito esta conversa hoje, mas parabéns, já há um mês. Não há data para eleições, não tens ideia nenhuma que se vai ser daqui quando? 2 anos? A eleição está proposta de 2 de junho de 2022, então vai ser daqui um ano. Só para o ano? Um ano e pouco? Daqui um ano e pouco, mas nunca sabe, o governo tem a oportunidade de chamar a eleição mais cedo, se eles quiserem. Então nós agora estamos a preparar para ser eleição qualquer dia, mas agora está a ser previsto no dia 2 de junho de 2022. E diz-me uma coisa, porque ser uma trabalhadora na política, trabalhar no gabinete de um ministro e ser candidata e ser a pessoa responsável por uma área,
é duas coisas muito diferentes. O que é as diferenças que tu vês entre as duas? Claro, uma pessoa quando está a trabalhar no gabinete, o trabalho deles é para saber tudo daquele assunto, para falar com muita gente, para trabalhar com os trabalhadores no governo, os civil servants, e depois mesmo tirar aquela decisão e de levar ao ministério, ao ministro, para a decisão dele. The ultimate decision goes to the minister. Então, é mesmo temos que ter uma pessoa, claro que temos muita confiança e uma pessoa que está a ajudar o ministério, mas a mesma decisão é dele ou dela. Então agora a diferença é que eu espero ter a oportunidade de ser eleita e de ser um membro do governo para fazer aquelas decisões. É porque tu, como antes, como assistente de diferentes departamentos com o Charles Sousa, eras responsável a ele pessoalmente, não é? Agora vais ser responsável a milhares de pessoas que te vão eleger. Isso é diferente, isso não é só ser responsável a uma pessoa, mas sim a milhares de pessoas. Tu estás pronta para esse desafio? Eu acho que sim, eu estou contente e excited. Eu sou mesmo portuguesa, adoro falar com toda a gente e agora falar sobre assuntos diferentes. Eu sei que nós não vamos todos a concordar um com o outro. Eu sei que vamos ter muitas diferenças, mas eu prometo de falar com vocês e saber as diferenças e saber o que é que vocês acham. E depois eu também prometo de falar depois das decisões são feitas para explicar como é que foram feitas e porquê é que foram feitas. Eu acho que aquela parte é muito importante também. Uma pessoa vê os políticos a fazer decisões e não sabem porquê é que eles estão a fazer. Então eu acho que aquela parte é muito importante. Porque quando é candidata para um partido, a política que vais praticar não é tanto a tua própria ideia, mas sim aquela do partido. Só vais ter que fazer algo que talvez não vai satisfazer todas as pessoas na tua área, porque vais ter muitas pessoas na tua área que também são de diferentes partidos e tu vais ter que fazer o que o Partido Liberal quer que tu faças, não é? É assim que vais ter que gerir a tua carreira política dentro do partido e na tua área. Como é que o Charles fez o mesmo e todas as pessoas fazem o mesmo, porque não todos os que estão eleitos fazem o mesmo. Como é que tu vês trabalhar com aquelas pessoas que são de diferentes partidos, quando tu tens um mandato para o Partido Liberal? Sim, uma pessoa concorda com do Partido Liberal, do Partido Conservador, do Partido NDP, mas fica eleita como MPP da zona inteira. Então, uma pessoa tem que estar a ouvir toda a gente. E o Charles Sousa foi um dos melhores políticos, na minha opinião, porque ele passou muito tempo a trabalhar com todos os partidos, e nós sabemos que as lutas foram feitas cá nesta zona, pertencia ao partido, como a luta do Power Plant, foi uma luta da zona. Então, eu quero ser uma política que está a ajudar a zona dela. Então, se há um problema que vem, uma pessoa que está a falar comigo sobre o problema da área, eu vou lutar por causa daquele assunto e fora daquele assunto, porque eu quero que a minha comunidade venha primeiro. Eu quero lutar para a minha comunidade, da mesma maneira que o Charles o fez. Nós nunca pedimos qual era o seu partido antes de ajudar a gente. Nós ajudamos toda a gente na área. É uma coisa que os políticos têm que fazer. Tem que ser non-partisan. Tem que ajudar todos. Absolutamente, absolutamente. Não, tu tens uma família muito jovem. Que idade é que têm os teus meninos? Tenho uma filha que tem 3 anos e meio. Uau, 3 anos. Isto é uma pergunta, ou talvez que é um pouco sexist, porque nunca se faz estas perguntas aos homens. Mas as mães parece que têm um papel diferente na família. Como é que tu vês? É menino ou menina que tu tens? É menina, Emma. É menina. Como é que tu vês que vai afetar o teu tempo com a família, especialmente com a tua filha, quando chegar à altura e fores eleita?
Eu acho que é uma pergunta muito importante e também acho que a maneira que tu perguntaste é muito importante, Nelly, porque eu sei que muita gente não perguntava esta pergunta aos homens e já há muitos homens da minha idade que concorreram e ninguém os perguntaram: exatamente. Vais a ter outro filho ou vais a ter outra filha? Como é que vão ter os teus filhos? E eu acho que eu adoro que a minha filha vai me ver trabalhar e vai-me ver lutar para a comunidade dela e eu espero que ela, quando tenha oportunidade, ela também vai fazer a mesma coisa. Nós não temos a ter filhos mais novos agora, temos a ter filhos com 30 anos, alguns com 40 anos, então nós temos que saber que as mulheres podem fazer isto, podem trabalhar ou na política, ou numa indústria, ou com as companhias, com uma companhia grande, ou qualquer carreira, eles podem ter carreiras e ser mãe ao mesmo tempo. Eu tenho muito suporte, muito apoio dos meus pais, dos meus sogros, eu tenho uma família que está lá a me ajudar e eu acho que há muita gente que tem isso, mas há muita que não tem, então o nosso sistema tem que ajudar as mães a serem os dois, a serem trabalhadoras e serem mães, então temos que aumentar as creches e o suporte para as creches, e o suporte para a escola e o suporte para as atividades que as crianças precisam e que ajudam também as mães a fazer os dois, a ser mãe e também a ser mulher de carreira, mulher trabalhadora. Absolutely. Diz-me, tens algum assunto em particular que tu tens mais paixão para? Like, is there a particular issue that you are more passionate about? Para mim, eu acho que ser mãe nova, eu acho que eu passo muito tempo a dizer que eu não estava no governo, eu não sabia bem o que é que os programas estavam, como é que os programas estavam a afetar as famílias, porque eu não tinha uma família com crianças naquela altura, mas como agora tenho uma menina, eu sei a dificuldade que eu tinha a arranjar um daycare para ela, e depois a ver o custo do daycare, e a ver como, e agora também agora estou a aplicar para ela entrar na escola para a primeira vez em JK, a começar em setembro, e eu agora estou-me a preocupar das escolas, quantos alunos é que vão estar na aula dela, os professores, eles vão estar assim bem equipados a fazer to educate my daughter. Are there going to be small enough class sizes? Are there going to be enough funding for education? São essas coisas agora como mãe eu estou mesmo a sentir e são aqueles que eu quero lutar, eu quero ser os meus assuntos. E na área, porque estás na área o que é mais necessário na tua área? O que é que as pessoas dizem que é o que gostavam mais de ter na tua área? Eu acho que a minha área agora está a se desenvolver muito. Temos a oportunidade de revitalize the Lakeshore. Há muitos sítios onde precisamos mais parques, mais sítios para a gente juntarem-se e mais acesso à água. A Mississauga é uma cidade muito linda e a pé da água é muito linda e precisamos mais acesso àquela área e temos a oportunidade de fazer. O Charles até lutou por isto e há muitos residentes que estão a lutar para a revitalization do lakefront e há muito dinheiro que está lá a pôr agora e temos que fazer isso bem, temos que ver que em 5 anos uma pessoa tem muito acesso à água e querem vir a Mississauga para passar lá o tempo. Ótimo. Well, parece que tens boas ideias e tudo isso. Eu vou trazer agora a Cristina, que obviamente conheces a Cristina Martins, claro. Porque ela já esteve na posição em que tu estás agora. Por acaso eu também já estive nessa posição. Sim, I know. Hello, Cristina. Olá, Nelly, tudo bem? Tudo bem, desculpa, estás à espera e não sei o que é que está a acontecer. Eu já tentei fazer um share para a minha página, mas depois a gente vamos ver como é que vamos pôr isso para a gente ter maior número de audiência, mas algo está a acontecer. O Facebook ontem, quando eu abri o meu telefone, disse-me outra coisa, mudar não sei o quê. O César começou a mudar coisas e agora não encontro a minha página, só temos a fazer isto através do meu perfil da Nelly Pedro 2. So thank you for being here. My pleasure. Hi, Liz. Hi, Christina. So I would like you to do me a favor and straighten out this Elizabeth girl out because she's too positive about her position. She should be. Tell her a bit of the reality that she's going to go into. Ok, Cristina, vamos primeiro começar a dar mais um pequeno do teu background, da tua candidatura, quando é que foi tudo isso, só para lembrar às pessoas.
Portanto, a primeira vez que eu concorri para ser membro do Parlamento Provincial foi em 2011. Nessa altura eu não ganhei essa eleição, mas de qualquer maneira mantive-me sempre ativa e sempre corrente, e depois concorri novamente em 2014, na altura em que tive sucesso nessa candidatura, nessa campanha, e ganhei então em 2014. Como já sabem, em 2018 não tive essa sorte, como muitos do Partido Liberal não tiveram, e portanto perdi a eleição em 2018. Alright, então a Cristina, tu quando foste nomeada em 2011, foi mais ou menos como foi a Elizabeth, ou tiveste uma nomeação onde tiveste de contar o número de membros e tudo isso para a nomeação? Não, eu tenho tido bastante sorte nesse aspecto, não tive que passar por isso. Portanto, se a Nelly se recorda, portanto, na altura o membro do Parlamento para a área da Davenport era o senhor... agora esqueci-me do nome do senhor. Aqui Tony na Ruprecht. Tony, sim, Tony sim. Ruprecht, não, Tony Right. Ruprecht, a nível provincial, exatamente, Tony Ruprecht, e portanto tudo indicava que ele ia concorrer nessas eleições de 2011. Entretanto, ele pensou, já como tinha sido membro já durante muitos anos, ele decidiu não concorrer, isto, portanto, meados de junho ou julho, e as eleições eram em outubro, não é? Yeah. E então ele portanto, disse ao partido, na altura, em julho, creio eu, que portanto não queria concorrer novamente, e já sabe, no meio do verão, muitas pessoas fora, de férias, etc., e então andava à procura de uma candidata, porque achavam que é necessário que tivéssemos mais mulheres na política, e isso tem vindo a acontecer de ano após ano nas eleições, portanto estamos todas de parabéns nesse aspecto, e convidaram-me então para concorrer nessa altura, portanto não tive que ir à nomeação, não tive que, portanto, angariar um certo número de membros, etc, etc. Foi que cortar as férias curtas esse ano realmente, porque estava de férias, mas não tive que passar por isso, não. E antes de seres candidata, o que é que estavas a fazer? O que era a tua profissão? Portanto, eu sou formada em Química Aplicada e Biologia, trabalhei durante 15 anos, mais de 15 anos na indústria farmacêutica, aqui no Canadá, para a mesma empresa depois nos Estados Unidos e para a mesma empresa em Portugal. Estive em Portugal quase 5 anos a trabalhar para a indústria farmacêutica lá. Oh, wonderful. E depois, não, é bom também apontar o facto que tu também foste presidente da Federação. Eras presidente quando foste nomeada? Não me lembro. Portanto, quando eu fui diretora primeiro, depois passei a ser presidente. Na altura, quando me candidatei em 2011, demiti-me, não é? Deixei de fazer parte do board da Federação, porque é mesmo assim, e portanto não fazia parte da Federação nessa altura. Quando não ganhei essa primeira eleição, voltei novamente a entrar para a Federação, e depois em 2014 deixei de fazer parte do board para poder concorrer novamente nessa altura. Eu peço desculpa de estar aqui a ver, mas eu estou a ver se faço um share e está-me a dizer que there was a problem with my Facebook, and so peço desculpa a vocês. Eu quero que vocês tenham a maior audiência possível para esta conversa. Eu estou a gravar e vou pôr na televisão, mas se a gente tiver que voltar a fazer uma conversa um dia destes, vocês vão fazer novamente, não vão? Porque normalmente nós temos entre 10 mil a 90 mil pessoas que veem estes lives. And I got the proof. So agora eu não consigo ver absolutamente nada, que mudaram tudo. Eu não sei se há alguma coisa que não está certa entre o Zoom e o Facebook. Só peço imensa desculpa. Está doente. Deve estar doente. Deve estar doente. Ok. Cristina, e tu, o que é que tu mais gostaste de quando foste eleita? Qual era a parte do dia que tu mais gostavas?
Portanto, o dia todo é muito excitante e a Elizabeth sabe como é que os dias correm no Queen's Park, obviamente do outro lado, mas são dias bastante agitados, muita adrenalina sempre a correr, mas uma das partes que eu gostava imenso era quando recebia os alunos das escolas no Queen's Park. Acho que é bastante importante, especialmente das escolas da Davenport, onde temos muitos estudantes lusodescendentes, não é? E, portanto, eu achava que era bastante importante expô-los, digamos assim, um pouco o que é a carreira de uma política, de ser portuguesa e ser política, portanto, adorava isso e as visitas, obviamente, quando vinham pessoas de Portugal, uma das coisas que me recordo imenso foi uma tuna que veio da zona de Viseu, acho que foi a Casa das Beiras que levou lá essa tuna, e naquele relevado em frente do Queen's Park a cantarem fados de Coimbra, portanto isso foi realmente um momento bastante alto também. Pois, é interessante, mas deve ser a mesma tuna que teve no meu estúdio e vinham no streetcar na Dundas, só que em Portugal pode-se beber cerveja em qualquer lado. E eles entraram no streetcar com latas de cerveja, a beber cerveja, e were kicked out of the streetcar. Depois estavam-me a telefonar, desculpa senhora, a gente foram a pé de não sei de onde até o meu estúdio a pé, porque everybody was kicked out of the streetcar because they were drinking. Mas eu tenho uma história bastante interessante, já contei ainda há pouco tempo, em relação às tunas, e a Elizabeth sabe isto, que quando as pessoas vão se assentar para estarem a observar aquilo que está a acontecer, o question period, não é? Têm que deixar os seus casacos, as suas camisolas, as malas, os telemóveis, não podem levar nada disso lá para dentro, não é? Têm que ficar na segurança, têm que ficar numa sala, no escritório, e então esta tuna, creio que era a mesma, não é? Porque foram várias, mas creio que era a mesma. E eles, não sabia isto, mas quando eles estão em atuação ou que estão em representação da tuna, eles têm que obrigatoriamente estarem com as suas capas vestidas. E então, aqui tínhamos a pessoa que estava a trabalhar para mim na altura a querer que os da tuna entrassem lá no Queen's Park, não é? Porque ia começar às 10h30 em ponto, aquilo começa. Era o segurança a dizer, mas vocês têm que tirar as capas. E eles diziam, mas nós não podemos tirar as capas. Até chegou ao ponto em que segurança me telefonou, ou foi, portanto, o Alex que trabalhava para mim na altura, disse assim, Christina, the security is not letting them in. He's saying there's a whole bunch of Harry Potters that they can't go in. That's cute. Os Harry Potters com as capas, foi de morrer a rir mesmo. That's very cute. coisas que acontecem. Durante o teu tempo, tiveste um mandato com o Partido Liberal, não foi? Qual é a moção ou a mudança ou algo que tu fizeste que achas que tens mais orgulho por ter feito? Portanto, o fazer parte do governo que foi dos anos que eu tive lá, não é? Entre 2014 até 2018, acho que avançamos bastante leis, bastante serviços, bastante coisas sociais que nós melhoramos, creio eu, nesta província em relação à saúde, a termos medicação de graça até os jovens de 18 anos, não é? Aqueles investimentos que a gente continua sempre a fazer na educação e na infraestrutura, que eu acho que é bastante importante, mas pessoalmente houve, portanto, o meu projeto de lei que passou a ser lei, que foi para declarar o mês de outubro como um mês de herança hispânica, não é? Que neste momento em toda a província se celebra isto, portanto, no mês de outubro, e que depois deu fruto a um outro projeto de lei a nível federal, em que agora em todo o Canadá se celebra o mês da herança hispânica no mês de outubro. Portanto, ainda é uma comunidade que me é muito querida, que ainda mantenho aquele contato com a comunidade e que me envolvem muitas vezes nas suas atividades. E outra coisa que como mulher que também tenho bastante
orgulho. Foi um projeto de lei que pus à frente, que acabou por ser, ou fazer parte de uma lei do governo, uma lei maior, a Elizabeth se recorda, o Bill 148, que era para the shoes, exatamente, a high heel shoes. Portanto, sabemos que existia, portanto, alguns trabalhos, alguns setores, especialmente nos restaurantes, ou em que, portanto, era obrigatório, digamos assim, que as mulheres que estivessem à frente ou que estivessem mesmo a servir, que usassem sapatos altos. E todas nós que usamos sapatos altos, e realmente ficamos mais altas, e ficamos com uma perna mais jeitosa, talvez, mas que incomoda bastante andar todo dia a trabalhar. Uma coisa é usar um sapato alto quando uma pessoa sai, ou um jantar, ou um evento, outra coisa é ter que estar o dia inteiro em pé com os saltos altos. Portanto, introduzi um projeto de lei que ia alterar the Workers' Compensation, Not compensate, but I think para não deixar com que um patrão obrigasse a empregada para usar o sapato alto. Pois, isso é que eu acho que era o problema grande, mas essa lei eu não sei o que é que aconteceu depois dos conservadores entrar. Eu acho que isso avançou ou ficou cancelado? Portanto, o meu projeto de lei fez parte de um bill maior do governo, que era o Bill 148, em que se fez a alteração à Occupational Health and Safety Act. O governo que entrou realmente alterou quase por todo aquela lei, mas a dos sapatos altos ficou. Oh, ok. So, que é excelente. Eu acho que é uma coisa excelente. Muito bem, muito bem. Elizabeth, tens alguma lei em particular que gostavas de poder fazer como um projeto pessoal? Ai, Nélia, boa pergunta. Eu acho que eu tenho muitas ideias, mas eu acho que o meu esforço no princípio vai ser não só em leis, porque eu acho que uma pessoa tem que perceber bem que o governo não está lá só para fazer leis. E muitas das leis que são feitas ou amandadas não é tudo o que o governo faz, são programas. Os programas é que mesmo ajudam, the policies, the programming. E eu tenho muitas ideias que são daquele nível, daqueles assuntos. Eu já falei em programas para aumentar os subsídios para o child care. Eu também adorava fazer um programa aumentar a ajuda para os novos pais com additional funding to the Ontario Early Years Centers, to additional funding for mental health, a coisa que eu acho que é tão importante. E também depois esta pandemia está feita e depois nós voltamos à nossa vida normal, eu acho que vai haver tanta gente que vai precisar de ajuda mental para a sua mental health. I think it's going to be a huge issue fora desta pandemia, e eu acho que nós estamos com muitos subsídios e ajuda lá. Então são coisas que eu espero falar mais e espero ter uma diferença. Não, eu sei que não é possível, não há área nenhuma onde as pessoas podem ser eleitas só com o voto dos portugueses. Não é possível na Davenport, tenho a certeza que não é possível também em Mississauga, Lakeshore. O que é que vocês dizem aos portugueses que estão nas suas áreas e que não sequer fazem o esforço de sair de casa para irem votar? Cristina, queres tu primeiro, que eu tenho a certeza que tu tiveste na tua lista de pessoas que disseram que iam votar, tinhas um número e depois no final o número foi diferente. O que é que dizes às pessoas? Isso acontece e temos que ver também que não é só com os portugueses, né? Isto acontece com mesmo as pessoas que são nascidas cá e de outras comunidades, mas como representante da Davenport, acho que, portanto, é a nossa obrigação cívica, não é? De fazermos o voto. E eu dizia sempre que se essa senhora não for votar, depois não se venha queixar, não é? Portanto, quem não votar não tem direito a se queixar. Mas eu acho que é bastante importante porque nós somos uma comunidade que já está
está bem integrada aqui na província de Ontário, que já temos pessoas, portanto, em vários setores de trabalhos, de coisas que fazem, mas só que na área da política não temos essa expressão tão grande como talvez os italianos, os indianos e tantas outras raças que nós portugueses não temos essa expressão. Portanto, eu acho que é importante que a gente vote naquele partido ou naquela pessoa que nós pensamos que sim, que realmente se enquadra com os nossos valores, com aquilo que nós pensamos que são coisas importantes, mas ao mesmo tempo, como nós somos tão poucos portugueses, que havendo uma pessoa portuguesa na lista, eu acho que é arriscar nessa pessoa, mesmo que se não seja bem do nosso partido ou que não se enquadre tão bem, porque ali é assim, a Elizabeth se calhar já falou, ou ela também sabe, nós só podemos puxar a brasa à nossa sardinha um tanto, não é? Nós portanto, só temos capacidade de fazer tanto. E é o que eu dizia bastante vezes, mas a gente sempre ajuda os nossos, sempre falamos a língua das pessoas. Eu recebia pessoas no meu escritório que vinham de outras áreas, não da Davenport, porque sabiam que nós falávamos português no escritório, que eu falava português e que eu percebia, não é? Portanto, acho que é isso que é bastante importante. Eu lembro-me quando foi na primeira vez que concorri na esquina da Caledónia e St. Clair, em frente à padaria Keita, encontrei-me com duas senhoras e era o dia do voto. E disse a vocês, depois do cafezinho, não se esqueçam, têm que ir votar. Pois é, menina, agora é que a gente sabe a falta que nos faz o Mário Silva, porque o Mário já não estava lá. Pois. É? Portanto, só depois é que as pessoas começam a realizar que, bem, realmente fazia-nos falta lá. Porquê? Porque fazíamos algo para a nossa comunidade. Pois, Elizabeth, tu, obviamente, como disse, não tem voto português suficiente para te eleger só, mas o português que existe lá, em várias áreas, ajuda e é um voto também que é necessário. O que é que tu vais dizer às pessoas que acham que não vou sair de casa, não tenho interesse em votar? Como é que vais captivar essas pessoas para saírem de casa? Eu acho que a coisa que me vem à cabeça agora é, nós vimos os últimos 4 anos nos Estados Unidos, vimos o que é que acontece com uma pessoa no voto ou tem um partido que às vezes parece que são deles, mas não são, e nós vimos o que é que acontece às comunidades, da minority communities, e eu acho que a coisa que eu digo aos portugueses é para não só votarem, mas falarem um bocadinho da política, mas não política só, mesmo da sociedade, o que é que uma pessoa quer para a saúde, o que é que quer para a educação, o que é que quer para os transportes, isto tudo é do governo. Nós aqui estamos numa província que nós temos muitas coisas que o nosso governo ajuda e são muitas coisas que nós podemos fazer melhor. Então, para começarem não é só votar, é tão importante e é a primeira coisa que uma pessoa tem que fazer, mas eu também peço aos pais portugueses, aos avós portugueses, para falarem de política e da sociedade com os seus filhos, com os seus netos, fazem que uma pessoa agora já estamos cá no Canadá há mais que 50 anos, são quase 60 anos que estamos cá quase, então nós agora temos que ser membros da sociedade canadiana e isso é votar para nós, para o que é que nós queremos e o que é que nós como é que vamos a fazer que a província fique melhor. Então eu peço aos pais portugueses para começarem a falar com os seus filhos, começarem a falar sobre a política e o que é que se pode fazer que uma pessoa vota. Muito bem, muito bem. Cristina, o que é que tu achas que fizeste quando membro do Parlamento com o governo liberal, o que é que achas que fizeste para a comunidade portuguesa? É assim, nós, portanto, em termos de ajudar a fazer aplicações para grants, nós sabemos que existem muitos grants e por vezes as pessoas, se não sabem navegar na internet para chegar aí, perdem a oportunidade de terem grants para ajudar os clubes e associações da nossa comunidade. Uma das coisas também que, pelo menos no início, foi bastante
bastante bem recebido e continua sempre a ser, foi, portanto, o Volunteer Service Awards. Portanto, isto são os prémios que a província dá todos os anos para as pessoas que fazem voluntariado. O meu marido tinha recebido há uns anos antes de eu ser eleita, e eu nunca tinha ouvido falar no Volunteer Service Award, a coisa mais simples, a coisa, portanto, que a nossa comunidade é baseada em voluntariado, não é? Os nossos clubes e associações, e eu, portanto, fiz questão que os nossos clubes e associações fossem reconhecidos e que recebessem esse prémio, esse pequeno prémio, mas que tinha tanta significação para as pessoas. E foi ótimo. Eu recordo-me uma noite em que creio que 50% das pessoas naquele auditório eram portugueses e tínhamos uma pessoa canadiana, era Ferreira, Gonçalves. Os nomes todos eram portugueses e ele disse assim: Cristina, I think I'm speaking Portuguese now. A outra coisa também que ouvia bastante e que, portanto, tenho bastante orgulho, foi, portanto, trabalhar e lutar e ser a voz da comunidade, não só eu, mas também com o Charles Souza também, e em termos uma casa para os idosos que será dedicada para a comunidade portuguesa, para os nossos idosos. Portanto, isso ainda, que é a Magellan, não é? Portanto, isso ainda está a desenvolver, mas que tenho bastante orgulho em ter dado a minha voz, a voz das pessoas que eu representei, e davam aporte também para esse projeto. Muito bem, é um projeto que, aliás, eu acho que devemos de falar nele porque não sei o que é que está a acontecer, mas tenho a certeza que é para ir para a frente. Espero que sim. Mas não soube nada, isto é, não soube absolutamente. Nelly, eu posso falar disso, eu tenho orgulho de ser a secretária do Magellan Community Charities e há muito trabalho que está a acontecer. Eu prometo a toda a gente e à comunidade portuguesa que vamos a falar em muito pouco tempo. É só que com a pandemia e tudo isso houve muita coisa que infelizmente parou um bocadinho por causa dos permissões do governo, mas agora temos a lutar e vamos a falar em breve sobre as coisas que vão acontecer. Tu fazes parte do board, da direção? Do board, sim, da direção. Ok, está bem. Não é porque eu acho que já tentei perguntar ao Jack se tem para ter alguma informação e nada só. Eu acho que a gente tem que saber que estes projetos são muito grandes. Há muitos partners, que é o governo provincial, o governo federal, o governo da cidade de Toronto e infelizmente as coisas demoram um bocadinho de tempo a ficar prontas para estarem assim para falar, mas estamos quase lá. Espero que sim, porque é uma das coisas que é muito necessário na nossa comunidade, é de ter um lar para as pessoas da terceira idade que possa ter um nome só de português, mas obviamente que nunca é possível ser só para portugueses, não é? Mas vai-se tentar. E é uma boa coisa para agradecer à Cristina e para o Charles e para a Ana Bailão e os políticos portugueses, porque é isso mesmo, é a razão que nós precisamos de pessoas que falam a nossa língua, que são da nossa cultura no governo, porque eles são as pessoas que estavam a lutar para isto, senão a comunidade talvez não estava com esta oportunidade em frente deles. É verdade, isso é verdade. Cristina, que conselhos é que tu tens para a Elizabeth, que está a celebrar um mês como candidata para o Partido Liberal? Primeiro, parabéns, Elizabeth, mais uma vez. Eu tenho tido a oportunidade de me encontrar já com a Elizabeth, social distancing, mas já me encontrei com ela desde que ela foi nomeada e já tive a oportunidade de falar com ela. E fiquei bastante sentida que ela ligou-me antes de ser nomeada para me dar essa novidade, da qual eu fiquei bastante agradecida e fiquei muito contente em saber que a Mississauga Lakeshore vai ser bem representada com a Elizabeth. Os conselhos que eu dou, e especialmente para ela, que ela é uma mãe jovem, com uma filha,
que é realmente, é bastante duro porque nós estamos fora de casa a maior parte do tempo. Vai ser complicado que ela não vai estar lá sempre para poder acompanhar a filha em tudo, e que é bastante importante. Eu acho que nisto ela tem sorte, assim como eu também tive, é de ter um marido ao lado dela que é compreensível, que percebe daquilo que envolve ser de mãe e política, e também tem os pais que são maravilhosos, que também estão por perto, que de certeza que lhe vão dar todo o apoio para ela ter o sucesso que ela bem merece. E acho que sim, ela tem que se mentalizar que não vai poder estar lá para tudo. Pois. Verdade. Ela diz verdade. Eu acho que ela já sabe isso, então. Eu lembro, portanto, uma das coisas que como pais nós gostamos de fazer imenso, e eu sei que talvez a Elizabeth também, portanto a filha dela ainda não começou a escola primária, mas é estar lá, first day of school, you get all those pictures and the big hugs and there's a new backpack, portanto estar lá nesse primeiro dia. E eu fazia questão de estar sempre nesse primeiro dia, mas recordo-me que houve um ano, aliás, em que eu não podia estar, porque eu ia estar com a Ministra da Educação, que ia fazer um anúncio numa das escolas da Davenport, portanto foi só o Fernando que foi à escola. E foi a pior experiência para os meninos. O André chorou, o David não gostou da professora logo nesse primeiro dia, foi horrível. E o Fernando a tentar ligar, mas eu não podia atender o telefone. Portanto, uma pessoa sente isto tudo como mãe, não é? Mas no final do dia tudo correu bem, eles ficaram bem, e eles acabaram por perceber que é realmente um bocadinho assim. Mas great support system in place. And I think this is true whether you enter politics or anything else as a woman. When you have a demanding job that requires you to travel, to do long hours, you need to have that support system in place. And I think Liz is halfway there, all the way there with the support system. Yeah. Como é que vocês veem da maneira que a política, por exemplo, já disseram que o Partido Liberal quer ter pelo menos 50% dos candidatos mulheres, que quer dizer que se forem eleitos, que provavelmente pode haver 50% também de mulheres no Parlamento da província do Ontário. Vocês acham que isso é aceitável? Porque é que tem que se pôr os 50% para as mulheres e não dizer a elas, vocês se quiserem ser candidatas, se quiserem ser eleitas, têm que fazer a mesma coisa que os homens fizeram, a maioria deles, para lá chegar? Achas que temos a ter uma desigualdade para provar a igualdade? Go ahead, Elizabeth. Yeah. Nelly, eu acho que, infelizmente, uma pessoa na sociedade está a ser feita assim. Porque eu peço a pergunta também à Cristina, porque quantas vezes que o partido pediu à Cristina para concorrer? Eu acho que devia ser mais que 10 vezes. E até a mim, eles me perguntaram muitas vezes para concorrer e pensar de ideia de concorrer. E eu, não sei se é bem a altura, não sei, tenho uma filha muito nova, um dia queria ter mais filhos. Então eu acho que para as mulheres uma pessoa tem que as pedir mais que 10 vezes para concorrer, e para um homem uma pessoa pede uma vez e ele, talvez é boa ideia, talvez vou fazer. Eu acho que isto é a nossa sociedade. Infelizmente nós não temos aquela equality, aquela igualdade da sociedade inteira, que faz que as mulheres fiquem confortáveis tomar esta decisão logo no princípio. E é mais difícil para a mulher angariar fundos, é mais difícil para uma mulher fazer um balanço de tudo o que tem na vida deles, e infelizmente tem que ter estes programas, este commitment de 50% candidates para puxarem e apoiarem a mulher para fazer isto. E até que uma pessoa está naquela sociedade que não é preciso perguntar a uma mulher 10 vezes para fazer uma decisão para concorrer, nós vamos ter que fazer estes programas para apoiá-los.
Alexandre, Cristina, queres já acrescentar algo? Eu estou de acordo com a Elizabeth, infelizmente é um bocadinho assim, e nós talvez, como mulheres, às vezes pensamos também que não temos a capacidade de fazer, porque tradicionalmente um político é um político, não é? Portanto, nós estamos agora a entrar em território que normalmente são posições que atraem mais homens do que mulheres, não é? Mas acho que, como a Elizabeth disse, portanto, a sociedade it's shifting, e nós mulheres temos que aceitar que nós também temos capacidade. Se nós queremos ser iguais, então temos que entrar nesse território que talvez não seja tão natural para uma mulher entrar, não é? Mas eu acho que é bom sempre ter, portanto, an objective, a goal, não é? Que é o 50%, que é para atrairmos mais mulheres, para irmos buscar essas mulheres que talvez não soubessem, não sabem ainda que têm aquele bichinho da política dentro delas. Como a Elizabeth disse que é difícil para a mulher conseguir angariar fundos para a política. Na minha opinião, o que eu tenho visto é que não é possível mulher nenhuma ser eleita sem o apoio do homem. Achas que algum dia vai ser... não posso dizer se todas, porque a Hazel McCallion foi eleita sem o apoio do homem nenhum. Nunca ela teve... That's a different story. Hazel is a different story. Vocês acham que vai ser possível um dia uma pessoa dizer assim, eu vou ser candidata e não ter uma campanha de angariação de fundos onde 90% são homens que estão a eleger os fundos para a mulher ser eleita? Não sei, Nelly, mas eu acho que se você está a falar nos homens que vão, portanto, ao fundraising, quem está a fazer quem está a dar os fundos e quem está a fazer o fundraising. Sim, mas os fundraising também, portanto, nós convidamos todos, não é? Todos e todas, não é? E eu tive muitas mulheres que também me apoiaram e que vieram às minhas angariações de fundo, e tive, portanto, mulheres a serem guest speakers, a Deb Matthews, que foi a nossa Ministra de Saúde durante muitos anos e a Deputy Premier, numa das minhas últimas campanhas para angariar fundos. Mas eu acho que também é da mulher também dizer assim, ok, vou apoiar a Cristina, ou vou apoiar a Elizabeth, não é? Portanto, you kind of have to turn the table to the other side, right? So the women have to feel, you know what, I want to support a woman. E eu fiz uma angariação de fundo na minha primeira campanha, uma coisa pequena, éramos 10 mulheres, small little campaign, and it was wonderful. No Via Norte, 10 mulheres à volta daquela mesa, uma noite inteira, and it was beautiful. We didn't need the men there. We didn't need to have a guest speaker. It was just us. But women. Did you raise enough money to run a campaign? Well, you don't raise it on one night, right? Of course. You don't have to raise it in many. But, it was women supporting women. And some people don't like that notion of, well, it should be everyone supporting women, not just women supporting women. But we're not necessarily all there on the same page, right? Absolutely. So, but it was a very wonderful evening. So and sometimes that's what you need to do is have those little friend raisers, right? That's just a whole bunch of women. Absolutely. Yeah. Elizabeth, what about your fundraising? How is that scheduled? Because I'm sure you have a lot of powerful men in your fundraising committee. I'm just saying that because I know a bit of the history of the fundraising in that writing. Exactly. And I think historically, unfortunately, fundraising has been a bit of a man's sport in politics for the longest time. And I think that has to do with a lot of the fact that the fundraising rules prior to the 2008 election were corporate donations. Right. And some big corporations were able to donate money, and at that time, it's known that most big corporations are run by men. And I think that the reality is we're seeing that shift, like Christina talked about. We're seeing a shift in women, and
our fundraising rules have changed. Now it's only individual donations. Only individual people can donate and no longer corporations. And we're seeing a lot more women taking control of their own finances. Women are making a lot more, and they're not making as much as men are yet. And that's still a fight we have to win. But we are being able to be financially independent and make our own decisions financially. And I hope and I call that other women support other women in this endeavor, because I think that is key to fundraising. So yes, I will have a very wide variety of people on my fundraising committee, but I really do hope to have a friend raiser, like Christina just said. Yeah, those are important to have. Obviously, they're enlightening as well. Very, very much so. I had one with Sandra Popatello for International Women's Day 2002. There you go. So that's a long time ago. That's going to be trailblazer, Nelly. 2002. Sandra Popatello was then Minister of Citizenship, I think she was. At that time, I'm not quite sure. Okay, I wanted to... ok, no Parlamento, ali no Queen's Park, que é onde os escritórios dos candidatos, dos membros do Parlamento estão. O que é que vocês veem? Como é que vocês, porque tanto a Elizabeth como a Cristina já passearam naqueles corredores várias vezes, em diferentes papel, mas todos eles são importantes. O que é que quer dizer para ti poder ter um gabinete no Queen's Park e poder passear naqueles corredores como se fosse a tua casa privada? Christina, you want to go ahead? Yep. You were there doing that officially. Yeah. Uma pessoa sente-se bastante orgulhosa porque e uma pessoa às vezes entra numa campanha e aquilo acontece tudo tão depressa, tudo muito rápido, são aquelas 6 ou 8 semanas uma pessoa a lutar e depois chega àquele ponto e uma pessoa sente-se realizada e sente-se bastante orgulhosa de realmente entrar e passear e andar naqueles corredores e saber que eu sou apenas de uma pequena minoria das pessoas da província de Ontário que têm aquele privilégio de entrar naqueles corredores como membro da provincial, não é? Porque todos os anos só temos 100 e tal pessoas que são eleitas. Vamos no Parlamento 41, 42, portanto se formos a fazer as contas é uma percentagem muito pequena de pessoas de Ontário que têm realmente esse privilégio. E para mim agora ainda só fui, creio, 1 ou 2 vezes que voltei ao Queen's Park, mas já voltei lá com os meus filhos. E a Elizabeth sabe de qual eu falo, é chegar àquela parede que é feita em mármore, que tem o meu nome. O meu nome está lá. It's engraved for history. Portanto, terá sempre lá o meu nome, assim como pessoas muito antes de mim, que também lá têm os nomes deles e delas. E isso é bastante orgulhoso, especialmente ver um nome português lá, ao lado também do Charles Sousa, obviamente. Mas foste a primeira mulher, Cristina. Foste a primeira mulher a ser eleita para o governo, exatamente. Portuguesa. Governo, porque temos lá a Theresa Armstrong, mas ela é da oposição, portanto não fez parte do governo a fazer aquelas leis. Quem é Theresa Armstrong? Quem é Theresa Armstrong? Theresa Armstrong é da MPP for London Fanshawe. Ela já lá está. Eu creio que é o 3º mandato dela, não, Elizabeth? Talvez. Eu acho que ela foi eleita no mesmo tempo que tu, não foste, Cristina, em 2000. Mas ela é portuguesa? Ela tem raízes portuguesas? Ela é portuguesa. Ela é açoriana. O marido é que não é? O apelido Armstrong. Só que, portanto, ela foi eleita realmente antes de eu ser eleita, mas ela nunca fez parte do governo, não é? Ela não estava à mesa a fazer decisões. Eu não sei se ela mesmo disse, eu acho que ela é portuguesa, mas ela nunca se diz que é portuguesa, nunca fala assim. Ok, you know what? Eu não sabia que era portuguesa. Só é do partido que é NDP? NDP. É do partido NDP. Oh, right. Ok, Elizabeth. Sim. What's next for you? Agora, faz um mês. Eu só vou dizer uma coisa que a volta naquela pergunta de que perguntasse à Cristina, que eu não teve aquela oportunidade de ser eleita, mas teve a oportunidade de trabalhar no Queen's Park. E eu acho que a coisa que
foi um orgulho, eu nunca tive aquele orgulho na minha vida e eu adorei todos os meus anos lá no Queen's Park, mas a coisa que eu sempre dizia a toda a gente é que eu era uma de 3 ou 4 portuguesas que estavam lá, os portugueses que estavam lá, e todas as culturas tinham assim um grupo deles que falavam. You had the South Asian community, you had the Chinese community, and then you had the Portuguese community that were 4 or 5 of us que eram staffers no Queen's Park. E eu espero que eu a concorrer estou a dizer à juventude portuguesa e àqueles alunos que estão na universidade agora a estudar ciências políticas que vocês podem vir a trabalhar no Queen's Park, a trabalhar no governo, têm a oportunidade de ajudar-nos a fazer a diferença. E adorava ter-vos na minha campanha e a trabalhar no governo, porque eu adorava ter mais que 3 ou 4 portugueses jovens a trabalhar no Queen's Park. Absolutely, seria excelente. Um dos sítios que eu acho que ninguém que foi eleito para que sejam portugueses, seja o Carl de Faria, antes do Carl, quem é que estava no Queen's Park antes do Carl de Faria? Eu acho que o Carl foi o primeiro. Eu acho que o Peter Fonseca também esteve lá. Não, o Carl foi antes do Peter Fonseca, foi antes do Peter. É o facto que há muitos boards, ABCs, boards e agências, de qual parece que não há nomeações de pessoas portuguesas pelas pessoas que estão na posição de fazer essas nomeações para ajudar a pôr mais portugueses em diferentes posições. Cristina, tu tiveste a oportunidade de fazer isso? Fizeste algumas nomeações para boards e agências? Portanto, eu não fiz nomeações, mas alertei algumas pessoas quando havia essa oportunidade, e é um bocadinho daquilo que eu tinha falado antes, em termos de dar conhecimento à nossa comunidade que existe esta oportunidade para se aplicar, para fazer a aplicação, assim como eu falei dos grants, não é? Há muitos grants que existem que as pessoas não têm conhecimento. Eu, por acaso, na minha área, agora estou envolvida na My Neighborhood Association, e houve uma oportunidade de fazer uma aplicação for a Seniors Grant. Nós temos bastante pessoas seniors e então já é o 3º grant que conseguimos, e fazemos Zumba às terças-feiras de manhã, pagamos alguém para dar essas aulas. That's not on Davenport, is it? No, it's not Davenport. Mas portanto, essas associações que existem na Davenport podem também fazer essas aplicações, sim, não é? Sim. Portanto, tendo lá alguém para dar conhecimento que há esta oportunidade, é bastante bem. Portanto, assim, quando havia alguma oportunidade em que via que realmente havia uma pessoa dentro da nossa comunidade, sim, absolutamente dar conhecimento que essa oportunidade existia. E Elizabeth, e tu tens planos de poder ajudar o máximo número de portugueses a ir, obviamente que têm que qualificar, não é? Sim. Porque eu vi pessoas que não qualificavam, na minha opinião, a ter nomes em agências. I'm going, how did that person get there? Political favors. So, como é que tu vês? Tens planos de promover isso dentro da comunidade? Eu espero ter planos de promover várias coisas na comunidade. Claro que boards and appointments is a huge part, mas como a Cristina diz, grants, community grants, eu acho que a coisa que eu estou mesmo... Estou com medo depois da pandemia é que vamos a perder os nossos clubes, alguns clubes e associações. Eu estou aqui, estou a falar com muita gente na comunidade e eu quero ver como é que eles estão a sobreviver isto, porque eu não quero que daqui a um ano eu vou falar contigo, Nelly, e a nossa comunidade, os clubes, temos meios deles que sobreviveram. Então eu acho que ao momento vou apoiar, vou suportar, vou lutar para este governo que está lá agora, lembrar que as comunidades e muitos dos negócios non-profits precisam de ajuda para sobreviverem, e depois, se eu tenho a oportunidade de ser eleita, eu vou apoiar que eles conhecem as oportunidades que lá estão para eles e aumentar-as também, ver como é que podemos aumentar. Pois, porque é importante, os clubes e associações são extremamente importantes na nossa comunidade para
para os nossos eventos de cultura, mas também para a saúde mental das pessoas que conseguem se juntar e conviver com outras pessoas que eles gostam e que já não veem talvez há muito tempo, senão quando puder. Vai ser um mundo diferente depois de sair desta pandemia, mas esperamos poder continuar a fazer isso nas mesmas instituições que existem antes da pandemia. Esperamos que isso seja possível, porque isto está difícil. E Nelly, se posso acrescentar, portanto, os nossos clubes e associações absolutamente são bastante importantes, e uma das coisas que eu tinha bastante orgulho, e dizia isto várias vezes enquanto estávamos no caucus meeting, a Elizabeth sabe, é que o governo que existia, ou que existiu entre 2014 e 2018, era realmente uma representação daquilo que é a nossa província, não é? Tínhamos italianos, tínhamos polacos, tínhamos portugueses, tínhamos um judeu, tínhamos os indianos, tínhamos os paquistaneses, tínhamos uma série de etnias representadas no nosso governo, e acho que isso é bastante importante, porque só assim é que nós, cada um de nós, lutávamos, e chineses também, não é? Nós, portanto, é que lutávamos para cada uma das nossas comunidades e dávamos a importância and we would bring to the surface the importance of multicultural media, the ethnic media, a importância que devíamos dar e o valor que temos que dar aos nossos mídia também, porque há pessoas que dependem só nesse jornal português, ou nesse jornal chinês, ou nesse jornal seja de que etnia seja, para ter receber as suas notícias e saber daquilo que está a passar no mundo. Portanto, quando temos um governo como nós tínhamos, que era bastante diverso, tão diverso como a nossa província, we had something really good. We had something really good. Well, I never got anything from the Liberal Party as a media, but I'm getting from the Conservative Party. So, nunca, nenhum cêntimo, zero, nothing at all, but... Eu acho que, e a Elizabeth talvez se recorda também, porque ela estava no Ministério das Finanças, algum desses apoios, se calhar, são apoios que foram iniciados pelo governo liberal. If you remember, Liz, we had a whole bunch of money for the ethnic media. It never arrived. This is actually money from the federal government that's coming through the province for media buys. Mas não faz sentido também da maneira em como está a ser feito, porque pode haver um jornal que faz 2.000 cópias, de qual 500 as pessoas veem, as outras 1.500 vão para o lixo, e há um programa de televisão que vai de costa a costa e recebe zero, e aquele jornal recebe todos os meses algo da província, ou da cidade, ou de outras coisas assim. Não é só apoiar, mas é saber quem é que estão a apoiar e o que é que está a ser apoiado, porque há muitas dificuldades. Eu é que tenho lutado por mim própria, mas também nunca considerei em ligar a ninguém a dizer, olha, algo deste assim. Nunca, não é essa assim, mas eu lutei. Eles ficaram tão chateados de me ouvir todos os dias que disseram, ok, dá dinheiro a essa mulher para a televisão. Só para ser aqui, portanto o dinheiro vem dos federais para a província e depois a Nelly recebe da província, não é? Well, a província, diretamente, the province is the one that is distributing the funds for the media buys that has been allocated by the federal government. That's so another example of our provincial government taking glories for the money of the federal government. But they're saving a lot of it too, though. Show. I'm sure. I think they're putting a lot of it aside, which I find really wrong. That's a different show. We'll talk about a different. That's a different show. Well, a gente não temos aqui para falar na política atual, mas sim para falar nas. Não, eu sei que a Elizabeth é oficialmente candidata, mas Cristina, eu vou ter que perguntar: és oficialmente candidata do Partido Liberal? Não, continuo a lutar para que eu acredito que são os valores que o nosso partido tem, o nosso Partido Liberal, e apoiar o Stephen Del Duca naquilo que for necessário e para o partido.
E sei que a próxima pergunta é: Cristina vai se candidatar? Ainda estou a pensar nessa, mas estou a pensar seriamente porque eu refiro-me um pouco àquele bichinho da política e talvez a Nelly que também já teve, portanto, um bocadinho disso e como school board. Eu nunca tive assim o bichinho da política. Eu sempre fui política e sempre tive opinião política e continuo a ter, mas isso de ser candidata para o Partido Liberal, honestamente, não foi iniciativa minha. Foi iniciativa de pessoas que queriam apoiar um candidato naquela área, a área completamente errada, para poder ter algo de português, para ter alguém. Eu, como era school trustee, e ganhei como school trustee sozinha, não tive apoio de ninguém. Eu ajudei o Mário Silva a trazer votos para ele e ganhei quando ele ganhou, mas eu é que ajudei ele a trazer votos para ele e não ele ajudar-me a mim para trazer votos para mim. Isso nunca aconteceu. Nunca, não tinha assim, e já me telefonaram muitas vezes também, até estava em Portugal de férias uma vez e até Nunziata called me for some York something. I said, are you serious? I'm in Portugal on vacation. I have no interest in that. So, não é, eu não vejo isso a ter bichinho. Eu gosto de servir as pessoas. Eu não, ter o bichinho para mim quer dizer que eu quero estar lá para ter a posição. Eu nunca quis isso. Eu quis sempre poder ajudar as pessoas. Exatamente. E continuo a fazer isso mesmo sem ser política. Isso é uma das coisas que eu faço. E então deixe-me esclarecer. Portanto, eu quando me refiro ao bichinho da política realmente é fazer isso de ajudar, não é? Uhum. Falámos há pouco que ainda há pessoas que sentem a falta de ter alguém português lá no Queen's Park. Pessoas que me viram numa entrevista ainda há pouco tempo num jornal e andaram por traseiras para o número de telefone e finalmente chegaram ao número de telefone do Fernando e ele passou-me a informação. Portanto, há pessoas que têm ainda essa necessidade de ter alguém a lutar por eles. Portanto, é esse o bichinho de melhorar a nossa comunidade, de melhorar a província e de tentar lutar realmente. Isso é. E é que tem que se fazer quando se está nessa posição, não é, Elizabeth? Tu tens que lutar por o que tu pensas, mas também pelo aquilo que o teu partido quer e por o que a tua zona necessita. É uma combinação difícil. É mesmo. Mas também é uma coisa que temos que ver que isto é nosso. This is our system. This is how we elect. This is how we make decisions. And this is how we influence. And so we need to be involved because we can sit back and say, well, that's just too political or that's just politics. But we've seen it down south. We've seen when we don't get involved and when we don't have our say and we don't vote, things can happen that we don't agree with. Absolutely. Eu costumo dizer que a política é só pôr o teu pé fora da porta e já estás em algo que tem a ver com a política. Tem as estradas, seja lá, ouvir buscar o teu lixo não é política provincial, mas tudo tem muito a ver, o ar que estás a respirar, tudo isso tem a ver com a política. Só quando as pessoas dizem, não tem nada, what? Tens que ter, é tudo. Yeah. A comida que vem para a minha casa tem a ver com a política. E Nelly, só tu tens este programa assim também acho que é bom porque a gente está a falar da política e acho que estamos a deixar uma impressão que, portanto, sim, realmente a política é duro, a política rouba-nos das nossas famílias muitas vezes, não é? Mas que it's attainable, não é? É uma coisa que é um trabalho como qualquer outro, que qualquer pessoa... Não é que qualquer pessoa pode fazer, mas que, portanto, it's open for a lot of different people to explore as an opportunity. E uma pessoa se não quer se candidatar, porque isso, portanto, that's the next level, não é? Não se quer candidatar, mas envolve-se, não é? Que é isso que disse a Elizabeth, os pais e os avós não fazerem parte da parent council nas escolas, quando houver reuniões, fazerem parte dessas reuniões, ir ouvir falar o que é que eles vão introduzir no orçamento, o que é que eu acho que seria importante e fazer esse tipo de participação já é bastante importante.
Absolutely, absolutely. Well, ladies, I have to thank you for being here. Quero agradecer imenso. Foi um prazer e peço desculpa e honestamente eu vou ver o que é que aconteceu porque não estão na minha página certa. And eu quero ver os seguidores que vocês vão ter porque eu acho que vocês merecem uma audiência enorme aqui no Facebook Live e também de poder responder a perguntas das pessoas de qual eu nem sequer estou a ver. So, Vou ver se a gente tiver que fazer isto novamente numa outra altura, vamos fazê-lo, está bem? Mas Tá hoje bem. quero agradecer à Elizabeth mais uma vez, dar-te os parabéns por aceitares esta iniciativa, que tenho a certeza que vai ter sucesso na área onde tu estás. Neste momento, obviamente, eu acho que é conservadores que ganharam lá, não foi? Sim. Sim. É alguém de novo ou é a pessoa fácil de combater? Eu acho que vai ser um bocadinho difícil. Eu acho que nós somos o partido, terceiro partido, the third party. Eu não quero, I don't want to take anything for granted. We're going to work hard. We're going to talk to people. We're going to get our message out there, and then we're going to win back Ontario. So I think it's just going to be hard work at this point. Well, there you go. And Cristina, espero que faças uma decisão em breve, porque se as eleições em junho de 2022, that's next year, so it's about a year and 17 months, maybe, not even. 134 days. Oh. I have a day She's counter. eager and ready. Ready, that's right, absolutely. That's it. Só faça a decisão para saber, porque a última coisa que a gente vamos querer na Davenport é que haja alguém que seja eleito sem ter mais competição na próxima eleição. Só espero que isso não aconteça. Tá bem. Ok? Eu agradeço imenso. Eu não sei, vou deixar a última palavra a vocês. Só vou começar então. Cristina, queres ter a última palavra aqui? Pertence a ti. Sim, primeiro, antes de mais, queria agradecer a Nelly esta oportunidade de nos dar, de falar um pouco sobre a política. Acho que é bastante importante, acho que focamos um bocadinho sobre isso durante esta hora que tivemos juntas, que é realmente importante as pessoas se envolverem. Portanto, muito obrigada, Nelly, por nos dar essa oportunidade. Parabéns mais uma vez à Elizabeth, ela sabe que eu estou aqui deste lado para apoiar naquilo que for necessário e portanto, continuação de um resto de um bom dia para todos. Muito obrigada. Elizabeth, you have the last word today. Thank you. Também queria agradecer a ti, Nelly. Eu lembro-me de menininhazinha a ver a ti na nossa televisão em casa dos meus avós e é um prazer estar cá contigo a falar disto. São transmontanos, não são? Somos transmontanos, sim. E eu agradeço a oportunidade de estar cá a falar e de apoiar e puxar os portugueses para se envolverem um bocadinho mais em política, um assunto que as três de nós já estamos a fazer há muitos anos, vocês mais anos que eu, claro, e eu espero que vocês, eu espero falar com vocês durante o próximo ano e meio, falar da vossa carreira e como é que vocês fizeram na política, porque I like to have good mentors, strong female mentors. And thank you to Cristina também, porque ela já está me dando tanto apoio e eu agradeço tanto. Muito bem. Olha, muito obrigada novamente às duas. Thank you so much for taking your time. Obrigada, Cristina. Boa sorte e continua a manter o contato e a gente vamos falando. Ainda é cedo, mas ainda podemos continuar ainda a falar, porque quando chegar a uma altura onde dizem as eleições vão ser tantos dias, não podemos falar nessa altura assim nas redes sociais, nem para a televisão. Só agradeço imenso. Obrigada às duas. Obrigada, Elizabeth, e obrigada também aqui à Cristina. Obrigada, e até breve. Até breve. Tchau. Até breve. Thank you. Thank you, Elizabeth. Bye. Bye bye. Thank you. Muito obrigada à Elizabeth e também à Cristina por estar aqui comigo e peço desculpa à audiência, também a elas, porque eu vou ver se posso consertar esta situação aqui com o Zoom a ir para o Facebook Live, para a minha página da Nelly Pedro Official, porque é lá que gostamos de poder promover estas conversas que têm sido durante o mês de março, conversas de mulher. Tenho outra já na próxima, já quarta-feira. Vamos conversar com 3 mulheres muito interessantes que eu tenho a certeza que vocês vão gostar da conversa. Obrigada pela sua companhia, obrigada por todas as mensagens e todos os beijinhos e todas as flores virtuais que eu recebi a semana...
Desculpa lá, tenho algo na garganta que me está. Não é da vacina. Eu tomei a vacina sábado, não dói nada, está tudo bem, excelente. Já não sei, agora vou tomar a segunda, com um dia deste, quando me telefonarem, mas já a minha primeira vacina já está. Obrigada a todos e boa noite, e até à próxima, tá bem? Tchau, bye bye.